Hoje eu quero falar com você sobre os resultados do reino de Deus. A Bíblia nos diz que o reino de Deus, nós vimos isso no domingo passado, ele é como uma semente, como um fermento. Então, quando essa semente cai no nosso coração, quando esse fermento cai no nosso coração, ele começa a trabalhar, ele começa a produzir aquilo para o qual Deus o enviou. Então, ele começa a produzir transformações na nossa vida. Ok? Paulo explica esse conceito da transformação que a semente faz, que o fermento faz na nossa vida quando ele entra, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus, o reino de Deus. Ele explica assim, está lá em 1 Coríntios 15, 36 e 37. Ele diz assim: ó insensato, o que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo. Então, amados, dentro de você, quando você recebeu Jesus, quando o reino de Deus invadiu a sua vida, você tem tudo dentro de você que você necessita para a sua vida inteira. Mas ele está em forma de semente. Em forma de semente. Se você pega uma semente, vamos dizer assim que você tem um quintal bonito, e você resolve ter laranjeiras, e você tem uma semente de laranjeira. Se você pega essa semente e você deixa ela dentro da sua casa, nunca põe na terra, nada vai acontecer com a semente. Dentro da semente está todo o potencial. Quando você tem uma sementinha de laranja na sua mão, você tem um pé de laranja. Você tem um pé de laranja com flores. Você tem um pé de laranja com muitos frutos. Mas isso só vai acontecer se ele cair na terra, morrer, e aí então sai o primeiro brotinho e ele começa a produzir aquilo por qual Deus criou para ser produzido. Assim é no nosso coração. Se o reino, se a semente, se a palavra de Deus cair no nosso coração, e ela não nascer no nosso coração, e ela não começar a se desenvolver no nosso coração, nada vai acontecer. Então há duas partes. Há a parte que Deus faz, que eu não posso fazer. Mas há a parte que eu preciso fazer, e que Deus não vai fazer, se eu não fizer. Amém? Deu para entender isso? Então eu quero falar com vocês sobre os resultados do reino de Deus. Então, quais vão ser os resultados que vai haver na sua vida, se Deus já fez a parte dele e agora você fizer a sua? O que vai acontecer? Quais são os resultados? Amém? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que os resultados, como é que você vai obter esses resultados? Talvez você disse: ih, pastor, eu quero esses resultados. Mas como é que a gente obtém esses resultados? A primeira coisa, esses resultados só podem ser obtidos pela submissão ao Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, vejam bem isso, porque muitas vezes a gente confunde as coisas. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho. O Pai nunca morreu na cruz. O Filho morreu na cruz. O Filho não é o Espírito Santo. Mas Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, o que nós conhecemos como a Trindade. As três pessoas da Trindade, ok? Não há confusão de identidade, mas há um só Deus. Amém? Então veja só. Quando Jesus morreu por você, o encarregado, quem enviou Jesus para morrer, foi o Pai por causa do amor dele. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então o Pai envia Jesus. Aí Jesus vem e morre e faz tudo o que tinha que fazer por você. E no último dia da sua vida, antes dele entregar o seu espírito, lá na cruz, lá no Calvário, ele abriu os braços assim e disse: está consumado. Quer dizer, tudo o que tinha que ser feito foi feito. Agora, isso é plantado no teu coração. E quem faz de agora em diante a obra é o Espírito Santo. Então nós temos duas maneiras. Paulo reclama com os Gálatas, lá no capítulo 3 de Gálatas, versículo 3. Ele diz para os Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, que tendes começado no Espírito, agora quereis vos aperfeiçoar na carne. O que Paulo está dizendo? Que o pessoal tinha recebido o Espírito Santo. Pode colocar o versículo 3.
Paulo está dizendo que os cristãos tinham recebido o Espírito Santo, mas na hora de viver a vida cristã, sabe como que o pessoal queria fazer? Os Gálatas. Claro que isso não acontece aqui com a gente, né? Só com os Gálatas, né? Eles receberam o Espírito Santo, receberam o reino no seu coração, a palavra, eles nasceram de novo, mas na hora de viver a vida cristã, eles queriam viver por eles mesmos. É pela carne que agora acabareis? Se vós, sois vós insensatos, que tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Quer dizer, eles receberam no Espírito, e agora, ao invés de continuar andando no Espírito, eles iam andar pela carne, que quer dizer por si mesmo. Carne, nesse texto aí, significa a nossa alma, o nosso eu. Então, ao invés de andar pelo Espírito, eu vou andar pelas minhas ideias. O que eu acho que é correto, o que eu acho que é melhor, o que eu acho que deve ser, a maneira com que eu penso. E aí a Bíblia diz claramente, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, nós temos que começar pelo Espírito e continuar pelo Espírito. Não podemos começar pelo Espírito, daí viver a vida. Como é que a gente começa pelo Espírito e continua na carne? Eu vou dar um exemplo para vocês. Porque às vezes isso fica meio assim, nebuloso na cabeça da gente, né? Mas eu vou dar um exemplo. Então eu comecei pelo Espírito, nasci de novo. O Espírito Santo está dentro de mim, ele quer conduzir a minha vida. Mas eu acordo, eu vou dormir e no outro dia eu acordo logo pela manhã. E aí então eu começo. Acordei tarde. Hoje eu tenho que fazer isso. E você começa a se mover a parte de Deus em você. Você começa a se mover por você mesmo. Você sai da dependência de Deus para se mover. E tem até, muitas vezes, a gente dizendo assim, às vezes não foi muito bem à noite, você acorda no outro dia com dor de cabeça, não dormiu direito, então você levanta a cama e diz, acordei, levantei com o pé esquerdo, vai dar tudo errado. Adivinha o que você está fazendo? Você está convidando o inimigo para vir e fazer dar tudo errado na sua vida. Mas então como é que nós andaríamos no Espírito? Andar no Espírito. Como é que a gente faz isso então? Para se submeter ao Espírito Santo. A primeira coisa que a Bíblia diz, nós nos submetemos ao Espírito Santo quando nós permitimos que o Espírito Santo faça em nós o que ele quer fazer. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer em você é uma coisa chamada fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, a Bíblia fala do fruto do Espírito Santo. Agora preste atenção, se é fruto do Espírito Santo, não é algo que você e eu podemos fazer, porque senão não é fruto do Espírito Santo. Então ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Mas nós levantamos às vezes de manhã e nós esquecemos do nosso amor a Deus. Esquecemos que se levantamos foi porque Deus abençoou a nossa noite. Por seu amor. Ele nos abençoou. E nós levantamos então por causa do amor de Deus. Alegria ou gozo. Aí nós levantamos já assim chateados. Aí sabe o que acontece? Nós entristecemos o Espírito Santo. Mas você não deixa ele se manifestar. E você começa então a viver pelos teus sentimentos. Sabe qual que é o maior inimigo da vida cristã? São os nossos sentimentos. Porque fruto do Espírito Santo não é sentimento. O Senhor me abençoou. Eu tive um aumento de salário. Agora eu estou em paz. Essa paz é falsa. Porque se você tiver um aumento de salário, mas se Deus não abençoar você cada dia para ter saúde para trabalhar, lá se foi o seu aumento de salário. Entendeu? Então, não é sentimento, o fruto do Espírito Santo não é sentimento. O que nós temos que fazer é termos consciência de que o Espírito Santo está produzindo fruto em nós. E se, por exemplo, eu me levanto assim irritado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que
fazer calar a minha alma. Eu tenho que colocar minha alma na cruz. Sabe aonde que está escrito isso? Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 23 em diante. Quer colocar lá para nós? Depois voltamos aí no fruto do Espírito. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu me levanto e estou irritado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer: fora da minha vida, irritação. O Espírito Santo está em mim e ele produz paz. Ele produz paz. Ele produz amor. O fruto do Espírito é amor. Eu não vou viver a irritação da minha alma. E você faz calar a sua alma. Amém? Volta lá para nós. No 24. Mateus 16, 24 ainda. Presta atenção como é que vai dizendo esse assunto. Porque você tem que entender que é nossa obrigação calar a nossa alma. Deus não vai fazer. Agora vai para o 25. Veja só, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então você está falando da sua, que vida que está falando aí? Está falando da vida da sua alma, a sua carne. Agora vai para o próximo versículo, veja como é que termina. Ó, pois que aproveita o homem, se ganha o mundo inteiro e perder a sua vida. Sabe, na minha Bíblia, na minha tradução, está escrito em perder a sua alma, porque vida aí é a psique, é sua alma. Sua alma é a sua parte psicológica, é o seu eu. Que adianta o mundo, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Aí está a sua luta. A tua luta é contra você mesmo. Às vezes nós pensamos que foi a nossa noite de sono. Às vezes nós pensamos que é o nosso vizinho, é o nosso chefe, é a nossa mulher, o nosso marido, nossos filhos. Nós pensamos que é muita coisa, mas na verdade é a nossa alma. A única coisa que diz na Bíblia que você tem que crucificar é a sua alma. Você não tem que crucificar o seu vizinho, a sua mulher, seus filhos, o seu esposo. Você tem que crucificar a sua alma. O seu problema está na sua alma. Você tem que pôr ela debaixo do controle de Jesus. E aí, esse controle de Jesus sobre a tua alma é feito pelo Espírito Santo, por uma coisa chamada fruto do Espírito. E está em você a decisão do que você vai viver. Pode voltar lá para Gálatas 5, 22. Então está em você a tua decisão, se você vai viver a tua irritação com o seu marido, se você vai viver a tua irritação com os filhos, com as coisas, com as consequências que estão vindo, ou se você vai deixar que o Espírito Santo manifeste em você o fruto. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Benignidade é quando você produz o bem. Bondade é uma coisa, benignidade é outra coisa. Por isso tem as duas palavras. Tem um exemplo na Bíblia tremendo. Quando Davi se assentou no trono, ele tinha com o Jonatas, um pacto com o Jonatas. E aí, sem que o Davi quisesse, quando ele se assentou no trono, os homens dele queriam destruir, porque era assim que acontecia naquele tempo. Quando um rei se assentava no trono, a família do outro era destruída, para que não se levantasse alguém querendo reclamar o trono, possuir o trono. Então, sem que Davi soubesse ou quisesse, destruíram a família de Saul, os filhos e tudo. Aí, quando Davi se assenta no trono, ele diz: existe ainda alguém que eu possa usar de bondade por amor a Jonatas? Isso se chama benignidade. Ele queria usar uma bondade e ele estava tentando produzir um bem. Existe alguém. É uma decisão que nós temos. Muitas vezes as pessoas nos chateiam. Muitas vezes as pessoas são terríveis ao nosso lado. Agora o que vai acontecer é o seguinte, sou eu quem decido, é você quem decide como vai ser o teu relacionamento com essas pessoas. Porque elas podem te perseguir e você pode dizer: Senhor, eu perdoo. Senhor, eu deixo nas tuas mãos. Senhor, eu não vou deixar que isso
determine o que eu vou fazer, o que eu vou ser. Essa é a vida pelo fruto do Espírito Santo, irmãos. E o fruto do Espírito Santo é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Mansidão, domínio próprio. Sabe aquele papinho que a gente tem às vezes? Ah, eu sou assim, estupim curto. Não, você é carnal. Se você é crente, é carnal. Não é estupim curto. Não existe crente estupim curto, porque existe uma coisa que o fruto do Espírito produz, que se chama mansidão, domínio próprio. Ah, eu não pude por causa... Pode dar a justificativa que você quiser, mas você só fez por causa da carne, porque você não crucificou a tua carne. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi isso na minha vida pastoral. A gente precisa, como pastor, crucificar a carne toda hora. Deixar o fruto do Espírito Santo aparecer. Porque senão a vida da gente... Sabe, eu tenho muitos conhecidos meus que eram pastores que hoje não são mais. Que até negaram a fé. Sabe por quê? Porque você tem que exercer coisas, por exemplo, como domínio próprio, como mansidão, né? E as pessoas, às vezes, são tão insensíveis que chegam para o pastor e dizem assim, pastor, Deus está me mostrando que eu preciso fazer não sei o quê, não sei o quê. Você está vendo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, está fora. A Bíblia está dizendo uma coisa e a pessoa está dizendo outra. E aí você tem que ter a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a temperança, para dizer, olha, meu irmão, eu sei que você está sentindo assim, mas... E às vezes você até já sabe. Sabe, com o tempo vem a experiência para a gente. Então, muitas vezes, quando eu estou em algum aconselhamento, com alguma coisa acontece, normalmente a gente já sabe o que está por trás do negócio. E eu tenho até um ditadozinho. Quando as pessoas vêm todas feridas para mim e dizem, o fulano fez... Eu dou um exemplozinho para a pessoa assim, ó. Bata na minha mão. E a pessoa fica olhando assim, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu falei, não, bata na minha mão. Ok, agora me dá a tua mão, vou bater na tua mão. Aí, eu não vi você saltar, nem gritar, nem fazer nada. Mas imagine se em cima aqui da tua mão, onde eu bati, tivesse uma ferida. O que aconteceria quando eu bati na sua mão? Você ia saltar, você ia gritar. Sabe por que você está gritando agora? Porque acertou a sua ferida. Então o problema não é só o outro. O problema é você ser curado da sua ferida. Porque se der um tapa em você e não pegar na sua ferida, você não vai pular, nem gritar, nem... Amém? E o fruto do Espírito Santo trabalha com a gente. Eu sei, cada vez que eu pulo, que eu reclamo, bateu na ferida. Então, a primeira coisa, para você ter os resultados, você tem que ser submisso ao Espírito Santo. E a primeira coisa, você tem que se submeter para Ele, deixar produzir o fruto do Espírito na tua vida. Andar pelo Espírito, não ser como os Gálatas. Nós não podemos ser como os Gálatas, insensatos. E começamos pelo Espírito e agora queremos andar pela carne. Não pode. Amém? A segunda coisa são os frutos do Espírito. Aí nós começamos e conhecemos a Jesus, e aí vem no nosso coração aquele desejo de trabalhar para Ele. E isso está correto. Porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então nós queremos trabalhar para Ele. Mas daí na hora de trabalhar, nós vamos fazer as coisas pelas nossas forças. Queremos trabalhar para Jesus. E aí tem o grupinho aqui que está trabalhando para Jesus. Então eu vou entrar nesse grupinho, eu quero trabalhar também. E de repente, dá tudo errado. Dá tudo errado. Só acontece confusão. Alguém estava na carne. Porque se tivesse no fruto do Espírito Santo, se tivesse no poder do Espírito Santo, se tivesse trabalhando pelos dons do Espírito Santo, a coisa seria diferente. Mas às vezes quer trabalhar por si mesmo. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem dois tipos de crentes. Segundo a Bíblia.
lá no capítulo 25 de Mateus. Jesus ensina isso, 25 e 26, está por lá. Jesus conta a parábola das 10 virgens. Virgens é a igreja. E ele conta que tem 2 tipos de igreja. Uma estava esperando a volta do noivo. Estava lá, tal. E o que fez? Tinha um ritual para encontrar com o noivo quando ele viesse. Eles tinham que ter lâmpadas e a lâmpada tinha que estar acesa. Porque para entrar, quando o noivo chegasse, ele teria que ir com a sua lâmpada acesa. Mas sabe de uma coisa? Aí eles vão sair ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Então, cristão insensato. Tá assim de cristão insensato. Às vezes somos nós mesmos insensatos. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite é o Espírito Santo, irmãos. Era o óleo que tinha lá e que daí se acendia e produzia luz. Sabe quem produz a luz de Jesus na sua vida? É o Espírito Santo. E elas não levaram azeite consigo. E daí veja o que aconteceu. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Sabe? Há crente sem azeite e há crente com azeite. Há crente sem óleo. A vida cristã, quando vai se manifestar, é igual aquelas fechaduras assim, enferrujadas. Falta de óleo. E é possível o seguinte, a gente até ter um bom caráter, mas falta óleo. Às vezes nós temos um bom caráter, porque eu conheço muita gente que nem nasceu de novo, nem é cristão e tem um bom caráter. Sabe como tem um bom caráter? Pelo ensino. Um caráter tem muito a ver com a nossa cultura, com o ensino, a nossa casa. Fomos bem educados, temos um bom caráter. Não roubamos, não fazemos isso, temos um bom caráter, mas falta o óleo. Então elas levaram azeite, veja o que diz aí para frente. E tardando o noivo, cochilaram e dormiram. Então hoje em dia, irmão, sabe em que pé que nós estamos? Com a igreja? A maioria da noiva está dormindo. Cochilou e dormiu. O noivo estava para vir, cochilou e dormiu. Ok? A alta hora. Mas à meia-noite, diga comigo, meia-noite. Vê se isso é hora de chegar noivo. Meia-noite. É hora de casamento, meia-noite. Mas à meia-noite, quer dizer uma hora que ninguém espera. Ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. O que aconteceu? Vai para frente. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas. Acende a lâmpada e vamos sair. E aí as insensatas acendem a lâmpada e a lâmpada começa a piscar e apaga. E elas dizem para as outras, empresta do azeite. Dá-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas estão se apagando. Veja o próximo. Veja o que diz aí. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegará para nós e para vós. Ide aos que vendem e comprai para vós. E aí eles tentam armazenar azeite, mas já é muito tarde. Então, na nossa vida cristã, os frutos do reino de Deus são o resultado da nossa submissão ao Espírito Santo. O nosso trabalho precisa ser com vistas ao dom do Espírito Santo. Se você vai lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, tem uma lista lá dos dons do Espírito Santo. Romanos também tem outra lista dos dons do Espírito Santo. É interessante que os dons do Espírito Santo são ferramentas que Deus dá para você trabalhar. Deus não espera que você trabalhe para Ele por você mesmo. Se você trabalhar para Ele por você mesmo, você está correndo um sério risco. Seríssimo risco. Sabe qual que é o risco? Dele chegar para você e dizer, não vos conheço. Está lá em Mateus 8 por lá, quando Jesus ensina para o pessoal, diz assim, muita gente vai dizer, no teu nome eu fiz isso. E até diz lá, eu curei, fiz milagres. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço.
Estavam lá, trabalhando, mas por eles mesmos. Não tinha conexão com o Espírito Santo. Então, eu quero terminar esse primeiro ponto aqui, do Espírito Santo, de a gente ter que viver pela submissão, para que possa vir os resultados do reino na nossa vida, fazendo a pergunta: como é que você está se movendo? A tua vida diária é baseada no fruto do Espírito? Como você está trabalhando para Deus? Você está trabalhando pelo dom do Espírito? Você é aquela dobradice que cada vez que você abre a porta, ela trabalha. Mas é enferrujada. Cada vez que abre a porta, a fechadura trabalha. A dobradice trabalha. Mas está enferrujada. Como está o seu nível de óleo? Como é que está o teu nível de óleo? Você tem óleo? Essa é uma grande pergunta. Né? Ele vem pela obediência ao fruto do Espírito, dom do Espírito. Temos que desenvolver uma atitude para ouvir a Deus, para ver a Deus e para ouvir a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 15. Temos que desenvolver essa atitude. É uma atitude que tem que ser desenvolvida, ninguém nasceu sabendo. Você precisa aprender. É a sua parte. É a sua fé em ação. Jesus sempre dizia, eu citei esse versículo, mas tem muitos outros na Bíblia, que Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nas parábolas do Mateus 13 também diz isso. Sabe o que isso quer dizer? Que não adianta. Jesus está falando, mas tem a outra parte. É uma comunicação. Tem o transmissor, Jesus. Tem o receptor, eu. A transmissão pode ser perfeita, mas o meu ouvido pode estar desligado. Amém? A transmissão pode ser perfeita, mas a minha linha que está me ligando a Jesus está com muitas interrupções, tem barulho, ruído. Já viram de antigamente os rádios? A gente ia sintonizar, quando não estava bem na estação, fazia até que você sintonizasse bem. Tinha ruído na comunicação. Então, como é que está a nossa comunicação com Deus? O nosso ouvir de Deus. Porque o Espírito Santo vai produzir resultado em nós. Porque Jesus já morreu, irmãos. E o Espírito Santo está querendo produzir isso. E daí a pergunta, então, mas por que não está produzindo? Alguma coisa tem que estar comigo. Amém? Às vezes eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo o que Deus está falando. Deus está sempre falando. Na Bíblia tem um versículo que diz que você vai ouvir uma voz atrás na sua orelha dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você tem que ouvir. Porque sem ouvir, você vai fazer o que tem na sua cabeça. E isso é o andar na carne. Amém? Mas você também tem que ver o que Deus está fazendo. Você tem que se mover, você tem que ver o que Deus está fazendo. Veja o próximo versículo que eu tenho aí com vocês, João 5,19, que é um texto que a gente deveria decorar ele. Né? Eu tenho decorado na minha mente, porque esse é o texto que a gente precisa muito. João 5,19 diz assim: disse, pois, Jesus, em verdade vos digo, o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo o quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Nós saímos tentando fazer o que Deus não está fazendo, porque nós não vemos Deus fazendo. Eu estava aqui, sexta-feira à noite, na vigília da nossa congregação hispana, e eu olhei nos programas dele, que o pessoal tinha feito um programinha para a vigília, e eu perguntei: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo hoje aqui? Eu sempre pergunto. E vou dizer uma coisa. Muitas vezes, eu ouço um negócio, eu penso que ouço, depois Deus vem e fala outra coisa. Sabe o que passou comigo na primeira vez? Ouvi errado. Estava fora da sintonia. Porque Deus nunca diz para você uma coisa e outra, e faz outra. Então, por exemplo, esse estudo que eu estou dando para vocês, esse sermão que eu estou pregando aqui agora,
eu fiz um outro sermão antes desse. Porque eu estava olhando na Bíblia e tal, e de repente achei um texto assim, um assunto e tal, e que entrou no meu coração, Deus começou a falar comigo e tal, eu comecei, desenvolvi o esboço, e quando eu cheguei no fim, eu disse, Senhor, aqui está, eu quero te apresentar, é a tua palavra, veio do teu espírito. E o Senhor disse, não, eu falei, isso é com você. Eu preguei para você. Para a igreja não é isso que eu quero. Eu falei, o que o Senhor quer para a igreja? Você vai continuar o assunto do reino. Eu falei, ok, Senhor, então fala comigo. Vou continuar o assunto do reino. E está aqui, eu estou continuando com vocês o assunto do reino, essa segunda. Você tem que ver o que Deus está fazendo. Então eu estava aqui à noite, na vigília, na sexta-feira, aliás, foi uma bênção. Né? Se vocês nunca viram gente endemoniada, veio uma garotinha, alguém trouxe ela, não é da igreja, com uns 6 anos mais ou menos, ficou terrivelmente endemoniada aqui na frente. Parecia que tinha epilepsia, um negócio assim terrível. Eu fiquei preocupado. Eu achei desse jeito, eu pus a mão assim para ver a batida do coração, a menina ficou branca. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E aí eu estava orando e Jesus falou comigo, olha, vou começar a manifestar aqui, meu espírito vai começar a agir aqui. E de repente as crianças começaram a ficar convencidas. Essa garotinha estava sentada ali onde está a Lília, caiu da cadeira, no chão, sem ninguém, não tinha ninguém orando, ninguém fazendo nada. O que é que Deus está querendo fazer? Porque às vezes nós apresentamos nosso plano para Deus, mas a pergunta é isso que Deus está fazendo? Nós estamos vendo o que Deus está fazendo? Aí quando Deus começou a fazer, eu falei, o Senhor está fazendo isso, né? Chamei todo mundo para frente. E aí foi um negócio sensacional. Mas você tem que ver o que Deus está fazendo. Porque, senão, para que você precisa de Deus? Você estava aqui, né, pastor? E depois a menina veio dar o testemunho. Aí Deus libertou ela, e ela veio aqui na frente dar o testemunho, a menininha. E ela disse, eu tive um encontro com Jesus. Eu vi uma luz assim, é quando Jesus estava libertando ela, e ela entregou a vida para Jesus, a gente orou com ela. Imaginem, que coisa tremenda. Foi tremendo, não foi, pastor? Foi, glória a Deus. Foi tremendo. Então, o que é que Deus está fazendo? Temos que ouvir a Deus e ver o que Ele está fazendo. Senão, a pergunta é, para que eu preciso ser cristão? Vamos viver então a nossa vida, assim como a gente acha que é, o que pensamos ser melhor. Entenderam? E a última coisa nesse texto, nós temos que ser movidos pela obediência. Irmãos, obediência é uma coisa tremenda, tremenda. Temos que ser movidos pela obediência. Às vezes nós estamos pensando que estamos fazendo coisas para Deus, mas a pergunta é, Deus está mandando fazer? É obediência? Às vezes Deus está dizendo não isso, não para isso. É obediência? Obediência é a maior coisa que tem que mover o nosso coração. Vamos lá para João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas. Então o Espírito Santo vai dizer, e aí cabe a nós obedecer. O que adianta o Espírito dizer e a gente não obedecer? Tem a história do Saul, eu coloquei aí como exemplo, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 também, pode colocar aí. 1 Samuel 15, 22. A Bíblia diz que o Saul, Deus mandou, vai lá e mata Agag, que era um rei iníquo, que se levantou contra o povo de Israel quando ia entrar em Israel. Deus disse, vai lá e mata tudo, é juízo sobre eles. Aí o Saul vai lá e mata tudo, mas pega alguns dos melhores bois e pega o rei e vem trazendo. Sabe por quê? Porque ele estava obedecendo parcialmente.
Porque um rei que vai numa batalha e não traz despojo, não tem glória. E ele não queria deixar a glória dele. Nós temos que abandonar nossa própria glória. É Deus que tem que ter a glória. E aí o Samuel vem falar com ele. Ok? Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se, diga comigo, obedeça à voz do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que as gorduras dos carneiros. Tremendo. E sabe, tem outro texto que diz que desobediência é igual ao pecado de feitiçaria. Desobediência é igual ao pecado de feitiçaria. Está aí nesse texto mais para frente. Vocês entenderam o problema da obediência? Então, nós temos que viver em submissão ao Espírito Santo. E isso é uma questão de obediência. Ouvirmos o que ele está falando. Amém? O que ele está dizendo. Segunda coisa, os resultados do reino vêm pelos valores do reino. Às vezes nós estamos vivendo valores que não são valores do reino. E nós queremos os resultados. É impossível, Deus não vai negar Ele mesmo. Deus não tem duas palavras. Deus não tem dois padrões. Então os resultados que vêm do reino de Deus vêm porque nós vivemos valores. Veja o capítulo 15 de João, versículo 4 a 7. O valor da dependência de Jesus. Ser dependente de Jesus é um negócio tremendo. Mas às vezes nós não queremos. Porque às vezes o que Ele está querendo não é bem o que nós estamos querendo. E sabe, tem um texto na Bíblia que ilustra isso. O profeta Balaão. Eu já preguei sobre ele aqui na igreja. Veio um rei e disse: olha, amaldiçoa Israel que eu vou te dar muita grana, vou deixar você rico. E ele era um pobretão. E ele queria ficar rico. Aí sabe o que aconteceu? Ele disse: não, vou falar com Deus. Se Deus disser, eu vou. Deus disse: não. Aí mandou de volta o pessoal. Aí o rei disse: o que esse cara está pensando? Que eu não tenho dinheiro suficiente? E manda outros emissários mais poderosos, mais nobres. E a oferta aumenta. Aí ele então já sabia que Deus não queria. Sabe o que ele faz de novo? Ele vai perguntar para Deus de novo. Para que vai perguntar se já tinha tido a resposta? Aí ele vai perguntar, ele falou: ah, você está querendo mesmo, é? Então você vai, mas você só vai dizer o que eu quero dizer. Então, essa coisa da submissão é tremendo. Às vezes nós ouvimos, mas o que nós ouvimos não é o que nós queremos. Agora, pode ter certeza de uma coisa. Quando Deus falar para você alguma coisa, é o melhor para você. Queira, porque é bom para você. Porque a vitória está nisso. Porque Deus vai honrar a palavra dele. Mas Deus não vai honrar a minha palavra. Deus não vai honrar o que eu estou pensando. Vai honrar os valores dele. Permanecerei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Permanecer em Jesus. O fruto vem pela permanência nele. Entenderam? Imagine, corta o galho da parreira e vê se vai dar algum fruto. Corta o galho, tira o galho. Então, não há como viver fora da dependência. O chamado cristão, irmãos, é diferente do chamado das religiões por aí. É diferente dos Sikhs lá da Índia, de onde eu vou. É diferente do budismo. É diferente de tudo que tem lá. Por quê? Porque é um chamado para obediência. É um chamado para dependência. Temos que depender. Mas a gente não gosta de depender. A nossa alma não quer depender. A nossa alma tem medo. Tem aquele texto que Jesus disse falando sobre as riquezas. Um homem plantou e colheu muito, tanto que não cabia nos celeiros dele. Ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou desmontar esses celeiros, vou fazer outros maior, vou recolher toda a coisa que veio aí do meu trabalho, e aí então eu vou dizer: minha alma, descansa, porque tem em depósito muitos bens. Agora sim, eu posso folgar. E daí vem uma palavra dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma,
E o que você tem no teu celeiro, para quem será? Quem sabe? Então a dependência, depender dele. Vamos para o próximo versículo do João 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe? Diga comigo, sem mim nada podeis fazer. Agora a gente às vezes entende errado. Não pode fazer as coisas dele, porque as minhas eu posso. Eu posso sair fazendo o que eu acho. Mas as coisas dele é só se eu tiver independência dele, enxertado na videira. Senão não vem fruto nenhum. E os frutos que vierem não vão ser aceitos. Entenderam isso? Porque sem mim nada podeis fazer. Próximo versículo. Dependência. Vamos lá, o próximo. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara seca. Tais varas serão recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Gente, não tem dois padrões. É o padrão da dependência ou da dependência em si mesmo. Ou Jesus é o Senhor, ou eu sou o Senhor. Amados, tem um engano no meio do cristianismo que eu tenho que contar para vocês. No meio da igreja há um engano. Eu preciso contar esse engano para vocês. Sabe qual que é o engano? É que nós amamos Jesus como nosso Salvador. Ok? É bom ter Jesus como Salvador. Na hora que eu estou em aperto, ai Jesus, que coisa boa é essa? Mas quando toca dele ser o Senhor, aí a coisa muda. Sabe? A gente quer Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Porque como Senhor, tem que gerar obediência, dependência. Entenderam isso? O valor da unidade, João 17, versículo 20 a 23. Primeiro, os resultados vêm pelos valores do reino. Depender é um valor, irmãos. Unidade é outro valor. João 17, por favor. Veja o que diz aí. Unidade. 17, versículo 20. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pelas suas palavras hão de crer em mim. Próximo versículo. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Gente, esse é o chamado para a unidade. Ai, pastor, mas agora sim está difícil, né? Como é que eu vou ser um com Deus? Ou você é um com Deus ou não é dele. Não tem outro padrão. Porque nós estamos falando aqui que a coisa vem pelos padrões. Os resultados do reino vêm pelos valores do reino. A unidade é um valor. Irmãos, unidade é tão sério que a Bíblia diz assim, que o mundo vai crer e vai conhecer que Jesus foi enviado por causa da unidade. Unidade no casamento. Unidade nas amizades que você tem. Por isso você não pode ser amigo de qualquer um. Tem que escolher suas amizades. Unidade. Porque quem for teu amigo, você tem que ser um com a pessoa. Tem que escolher as suas amizades. Unidade com o que você está falando na igreja. Unidade com a visão da igreja. Se eu perguntasse aqui para você, qual é a visão da nossa igreja? Talvez você vai dizer, ih, pastor, mas o senhor nunca falou. Ah? Se você olhar do lado da porta, lá atrás, está escrito a nossa visão da igreja. Num cartaz grande, ali do lado da porta antes de sair. E eu coloquei ali do lado da porta antes de sair, porque quando você está saindo, não tem como você não ver. Mas como é que vai ter unidade sem saber? Como vai ter unidade sem saber? Não é possível. Então, unidade é outro valor. Vamos para frente? Vem do valor do senhorio. Outro valor é o senhorio. Primeiro, a dependência é um valor. Unidade é um valor. O senhorio é um valor. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há
de dedicar-se a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ai, 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 ai. Ai, pastor, que bom. Porque quem serve a riqueza são os ricos. Eu não estou. Tem tanta gente que não é rico, mas o Senhor é a riqueza. E é uma coisa interessante, porque fica correndo a vida inteira atrás de riqueza, mas é como correr atrás do vento, nunca pega. Eu quero contar uma experiência que eu tive quando eu comecei meu ministério, numa favela. A primeira igreja que eu plantei na minha vida foi numa favela. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Eu e a Anice fomos trabalhar naquela favela. E aí eu pensava, aqui vai ser fácil, porque as pessoas são mais humildes. Nós éramos membros da primeira igreja da minha cidade. Quase só tinha gente rica, os professores da universidade. Aí, vamos plantar a igreja na favela. Aí fomos plantar. Aqui vai ser fácil, porque tem o pessoal que é humilde. Gente, quando nós chegamos na favela e começamos a trabalhar, eu nunca vi gente mais arrogante que favelado. Nunca vi. Nunca vi. E eu estou dizendo o que eu experimentei, porque eu trabalhei lá com a Nice anos. Nós plantamos uma igreja lá. Gente arrogante. Eu lembro de uma coisa que me irritou tanto, me deixou irritadíssimo. Tinha um senhor, o que eu fazia lá na favela? Eu pregava o evangelho para meio mundo, né? Mas aí também eu ajudava eles a fazer poço, ajudava eles a pôr cal no poço para matar os micróbios, ajudava eles a fazer assim, mesmo que fosse assim só com algumas estacas e o negócio fosse meio de papelão, para pôr um chuveirinho em cima para tomar banho, daqueles que tinha assim negocinho, a torneirinha para abrir, para subir lá, tomar banho, porque não tinha isso. Então eu ajudava a fazer isso tudo. E era interessante que os que de fato se convertiam e deixavam de ser arrogantes, a vida mudava. Logo ficou claro na favela quem era cristão e quem não era, quem era crente e quem não era. Porque a casa deles era pintadinho, bonito, cuidado. Era uma coisa. Mas aí tinha um que eu ajudei a fazer isso tudo. Ele não tinha nada, imaginem lá em Guarapuava, que era onde nós estávamos plantando essa igreja na favela, é um frio doido. Então, nós arrumamos coisas de frio para eles. E um dia o camarada deu uma briga lá com a mulher, pegou todas as coisas que a gente tinha arrumado, com sacrifício, e tinha uma valeta que passava perto da casa dele, ele socou tudo na valeta. Sabe, um negócio terrível. Então, o que tem que acontecer com a nossa vida? É o valor do senhorio, é o dinheiro, quem você ama mais. Aí você pode dizer assim, eu amo mais a Deus. O que você faz se você tem uma companhia de limpeza e você é chamado para limpar uma casa no domingo? Casa de primeira, $500. O que faz? A Bíblia é clara. 6 dias trabalhará, num descansarás. O nosso dia de descanso é o domingo. Podia ser a segunda, a terça, mas é o domingo. Para buscar Deus. O que você faz? Não, mas eu preciso trabalhar no domingo porque o chefe... então o chefe é o teu Jesus. É o teu Deus. Eu preciso trabalhar por... Qualquer desculpa é o teu Deus. Porque não pode servir a 2 senhores. Não pode. Não existe como. Amém? E o último valor que eu quero falar para vocês. Primeiro nós falamos da dependência, do valor da unidade, do valor do senhorio. Eu quero falar agora do valor de como é que você mede os resultados. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Como é que você mede os resultados das coisas que você tem? Você mede o resultado pelo quanto produziu ou você mede o resultado pela fidelidade? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, como é que você mede os resultados? Pelas obras que está fazendo? Veja agora o que diz aí. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a injustiça. Como é que você mede então?
pela fidelidade e não só pelo que você alcançou nos seus resultados. Porque não adianta alcançar resultado de qualquer maneira. No cristianismo, o fim não justifica os meios. No cristianismo, o fim não justifica os meios. Porque se você fizer usando meios errados, passa no teste da fidelidade. E Jesus tem aquelas parábolas que ele falou, né, que ele deu 5 talentos para um, 2 para um para o outro, e ele vem, e aí o pessoal vai apresentar, trabalhou com os talentos que eram de Jesus, do jeito de Jesus. Aí Jesus diz, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, fidelidade. O que está em jogo é a fidelidade. Quão fiel eu tenho sido. Sabe, eu quero dizer com toda sinceridade para vocês. Sabe uma das coisas mais difíceis de ser fiel? É o ministério. Das coisas mais difíceis de ser fiel é o ministério. Mais difícil. Sabe por quê? Porque no ministério a gente tem que ter os resultados de Deus do jeito de Deus, por uma questão de fidelidade. Mas às vezes a gente começa a se sentir não vitorioso. A gente começa a se sentir assim, mas não está indo no ministério. Olha o pessoal que está aqui. Eu podia ser pastor de uma igreja de 1000 membros. Mas a pergunta é o seguinte: que tipo de ministério eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Aonde que está a ênfase? A ênfase está no número ou a ênfase está onde? Claro que eu quero que nós tenhamos uma igreja cheia, não me entenda mal. Mas eu quero saber o que vai acontecer quando a gente apertar assim, quem fica? O que fica? No fim da história. Então, é difícil. Sabe por quê? Porque aí a gente começa a se sentir... Eu vou contar para vocês a verdade. Eu estava agora com um monte de pastores lá no Brasil. Sabe qual que é a primeira conversa que acontece quando pastores se encontram? Qual é o tamanho da sua igreja? A primeiríssima. Porque quase que o valor do pastor está no tamanho da igreja dele. Veja a inversão de valores. E então em Jesus, como é que ia ser? Teve uma igrejinha de 12 e ainda um era traidor. O que vai fazer com Jesus? Então, essa conversa rolou lá, né? E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, né, de coach para eles. E a conversa rolando, o pessoal animado. Quando eu comecei a fazer pergunta, o pessoal começou, roupa. Aí eu perguntei, quem está plantando o pessoal na tua igreja? É Deus? Está trazendo? Qual é a razão pelas quais eles estão vindo na sua igreja? Eu passei por um grande teste, logo que a gente começou a plantar a nossa igreja, a gente estava na Kenton ainda. Os meninos, o Felipe e o André, eram bem jovens. E um dia eles disseram, pai, tem uma igreja aqui chamada His Hands. Fica lá na 92. O camarada era um investidor na bolsa, ficou milionário naquele boom de investimento, fechou um Big Kmart e ele comprou toda a propriedade. Um negócio grande. E aí os meninos passaram por lá e viram a igreja e tal. E aí eles queriam visitar a igreja. E aí o André perguntou para mim, o Felipe, não lembro bem quem foi deles, mas por que, pai, que nós estamos com essa igrejinha aqui? Esse camarada aqui começou há 1 ano e tanto, ele já está com mais de 1000 membros. Aí nós fomos lá. O culto deles era de manhã, o nosso era à noite, nós fomos lá. Aí chegamos assim, uau! Logo na entrada assim, dezenas e dezenas de sofás assim com mesinha e tal, uma cafeteria que parecia o Starbucks. Tá? E aí, um negócio assim, daí fomos ver o lugar das crianças, parecia a Disney. Um negócio assim, sensacional, sensacional. E aí o pessoal pegava café, e aí estava todo mundo lá sentado e tal. Atrás, assim, um telão LCD, assim, quase do tamanho disso aqui, muito maior do que isso aqui inteiro.
passando assim ondas e o pessoal surfando enquanto o pastor pregava. E coisa assim de primeiro mundo. Daí terminou o culto, nós saímos com os meninos, convidei eles para tomar um cafezinho. Sentamos lá para tomar um cafezinho. Aí eu fiz uma pergunta para eles: escuta, o que vocês acharam? Falaram: pai, esse negócio é tremendo, essa igreja vai crescer. O senhor vai ver uma coisa, daqui mais um ano eles vão estar com 3.000 membros. E não deu outra, estava mesmo. E o slogan da igreja é: igreja não centralizada no pastor. Ok. Aí sentei, começamos a conversar com os meninos. Eu disse: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos dizer que esse pastor aí dá um negócio na cabeça dele, Deus fala com ele, e Deus diz assim para ele: de agora em diante na igreja, só vai ficar aqui mesmo quem vem só por Jesus. Jesus e só Jesus. Não vem por outra motivação. Quem vier aqui só vai vir por Jesus e Ele mesmo. E eu vou cortar tudo que é motivação aqui, que traz as pessoas por outra motivação. E vou começar cortando esse coffee shop aqui. Eu levo até hoje. O Felipe disse: ih, pai, fechou a igreja. Ih, pai, fechou a igreja. Eu falei: então, qual é a motivação pela qual o pessoal vem? É porque tem um conforto, é porque tem o melhor, é porque está confortável, é porque sabe que as crianças recebem um negocinho assim, quando entram, vão para a salinha, tem câmera olhando, está tudo sendo gravado, perfeita segurança para os seus filhos, coisa de primeira. O que é que está atraindo? É Jesus? Pergunta: o que atrai você para Jesus? É Jesus ou é o bem-estar dele? Ou é o bem-estar nele? Ou seja lá o que você... O que é que te atrai a Jesus? Porque o que te atrai a Jesus é um valor. E às vezes nossos valores... E não me entenda mal. Não me entenda mal, eu não sou bobo não. Eu queria que a gente tivesse uma igreja aqui, que o nosso negócio para as crianças fosse de primeiro mundo. E que a gente tivesse o nosso coffee shopzinho ali, né? Que fosse um negócio assim, tremendo. Agora, eu me sentiria muito mal se as pessoas que viessem por outra razão. Viessem pelos programas que a igreja tem, não pela pessoa de Jesus, não pela palavra. Viesse por qualquer outro motivo que não seja a pessoa de Jesus. Está errado. E é uma decisão que temos que fazer. E isso é questão de valores. Onde estão os valores? Porque às vezes a gente assim, subliminarmente troca os valores. E diz: não, mas nós temos que assim, sim, porque Deus quer um maior... Aí a gente começa a oferecer coisas que não tem nada a ver realmente com o Espírito Santo e com... O que vocês achariam aqui, se de repente Deus escolhesse a gente aqui para mandar uma perseguição sobre vocês, os membros da igreja? Alguns vinham ser presos, mortos, como foi na igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha templos lindos, não tinha nada disso, era perseguido, era jogado na arena para os leões, e foi o tempo que a igreja mais cresceu. Quando mudaram os padrões, a igreja virou uma religião. Naquele tempo, quem dissesse Jesus é o Senhor, morria, porque César era para ser o Senhor. Se dá a conhecer como cristão, podia morrer. Como seria se a gente acontecesse isso na nossa igreja? Quantos ficariam aqui? São perguntas que temos que responder, porque isso fala da razão da nossa fé, do porquê é que nós somos cristãos, de quão cristão nós somos, porque às vezes nós estamos enganados, estamos pensando que somos, mas somos falsificados. Cristão meia boca, falsificado. Feita numa linha de produção meio enganosa. Eu não gostaria que a gente fosse assim. Eu não quero ser assim. Não me interessa. Não me interessa. Última coisa. Como é que a gente mantém os resultados do reino de Deus? Nós falamos hoje, os resultados do reino vêm pela submissão ao Espírito Santo.
Segunda coisa que nós falamos, resultados do reino vêm pelos valores do reino. Terceira coisa e a última coisa, como é que nós mantemos os valores do reino? Sabe como é que nós mantemos? Lucas capítulo 19, versículo 12 a 14. Certo homem nobre partiu para uma terra longínqua a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Esse é Jesus, se você não sabia dessa parábola. E chamando os seus servos, e esse é você e eu, se você não sabia. Chamando os seus servos, lhes deu 10 minas e lhes disse: negociai até que eu venha. Mas, vamos ler todos juntos? Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Entenderam o que nós estamos lendo? Não queriam que reinasse. Queriam construir o seu próprio reino. Ei, ele foi tomar posse do outro reino, ele já tem um reino. Fica por lá, no reino dele, que nós vamos agora construir o nosso reino. Nós não queremos que ele reine sobre nós. Por que eles não queriam que ele reinasse sobre eles? Porque eles queriam reinar sobre eles mesmos. Eles queriam construir o reino deles. Pergunta: reino de quem você está construindo? O seu reino? Ou o reino de Deus? Ó a oração que Jesus ensinou: venha o teu reino. E daí diz: seja feita a tua vontade. Não pode vir o reino sem a vontade dele ser feita. Tremendo isso. Então como é que você mantém? Irmãos, eu vou dizer isso, né? Depois a Nice me chama a atenção em casa. Mas a minha classe pastoral está incrível. Porque sabe o que acontece? Vamos dizer assim, eu tenho acompanhado os avivamentos que acontecem aqui na América. Acompanhei aquele que teve lá na Flórida, outro por aí, outros por aí. O que acontece é o seguinte: Deus envia o Espírito Santo e o pessoal logo começa a cash in. Quer dizer, lá na Flórida foi assim, Deus enviou um avivamento e tal, e a primeira coisa que o pessoal falou: não, vamos comprar um terreno de 10 acres e vamos construir aqui. E começaram a construir o seu reino. Todos os avivamentos que eu tenho visto aí morrem por causa disso. Porque começam a construir seu próprio reino quando Deus começa a abençoar. Mas isso não é diferente nas nossas vidas pessoais. O princípio é exatamente o mesmo. O que aconteceria com você se Deus começa a abençoar você tremendamente? Você pensa que eu já não fiz essa pergunta para mim? O que aconteceria comigo? Eu tenho sido abençoado. Até agora estou me mantendo. Mas vamos dizer ministerialmente, se Deus começa a me abençoar. Vamos dizer que Deus, manda o Espírito Santo, eu fico cheio do Espírito Santo. Não tem uma pessoa que eu ore e não interessa o que tenha. Não tem um aleijado que venha que não seja curado. Não tem um leproso que não seja. Não tem o que acontecer, não vai ter. Adivinha o que vai começar a acontecer? Gente poderoso vai começar a ligar para mim. Aviões vão pousar por aí. E aí vem o teste. De que reino eu estou construindo? Sabe? Vem o teste. De que reino eu estou construindo? Você vai fazer pelas pessoas, pelo que as pessoas podem dar? Ou você vai... Já pensou? Já pensou lá na minha casa, se eu me torno um homem assim? Viveria câmaras de televisão, televisões o dia inteiro lá. Gente, aquela minha rua teria que ser fechada. Porque, se imagine, se isso acontecesse comigo. O que aconteceria se acontecesse com você assim, uma bênção fora do normal? Como é que ficaria? Você iria construir o teu reino? Essas coisas me preocupam. Me preocupam para a minha vida, mas eu acho que deveria preocupar a tua vida. Porque às vezes a gente está lutando para construir o nosso reino e nem constrói reino nenhum. Mas o grande problema é que o coração está nas coisas e não no reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as vossas coisas, outras coisas vos serão acrescentadas.
Mas o nosso coração está lá, e busca, e pensa, e pensa. Eu não posso chegar perto de ninguém que eu já estou pensando em como eu vou arranjar dinheiro, o que eu vou fazer e tal. Minha mente só está nisso, construir o meu reino. Mas daí eu disse assim, mas se eu tivesse assim, eu já estava... Às vezes não. O diabo é tão sujo que ele põe no coração o desejo de ficar rico, e aí ele não deixa ficar rico e mantém atado. Está assim de gente hoje em dia. Sabe, porque se você for olhar na Bíblia, irmãos, Deus não tem nada contra a riqueza. Deus tem, o problema é, aonde está teu tesouro, está o teu coração. Se você for ver aqui, Deus deixou homens como Abraão riquíssimos. Para citar um exemplo. Então Deus não tem contra nada. Mas o que acontece é onde está o coração da gente. Aonde está o nosso coração? Porque onde está o nosso coração está o nosso tesouro. É do que a gente vai correr atrás. É simples de fazer o teste. Amém? Então, estamos construindo o nosso próprio reino. Lucas 22, por favor. Versículo 2 a 9. Está falando aí? Lucas 22, 2 a 9. E os principais sacerdotes e escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temiam o povo. Vamos lá. Então, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Estava com Jesus, mas só pensava no reino dele. E ele foi tratar com os principais sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria. E eles se alegraram com isso. Ele convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava ocasião para entregar sem alvoroço. Vai para o próximo. Ora, chegou o dia dos pães asmos, em que se devia imolar a Páscoa. E aí vem a Páscoa. Jesus enviou a Pedro e a João, ele foi, e aí arranjou lugar, fizeram a Páscoa, e aí Jesus está lá na Páscoa. E sabe o que acontece? O Judas queria tanto o reino dele que Satanás entrou nele. Na última ceia. Já leram isso na Bíblia? E aí Jesus disse para ele o que tem de fazer, faça depressa. E ele saiu para ir vender Jesus. Andou com Jesus, mas nunca andou no reino de Jesus. Andou com Jesus, mas andou no reino dele. Era ladrão. Quando derramaram o perfume em Jesus e disse, para que esse desperdício? Não era porque ele estava preocupado com o desperdício. Ele queria dinheiro para poder tirar sem que ninguém soubesse. Então, como é que estamos construindo? Nós somos mordomos e não donos. 1 Coríntios 4, 5 a 7. Estamos terminando. Só tem mais um item depois desse. 1 Coríntios 4, 5 a 7. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Em cada um receberá o seu louvor. Ora, irmãos, essas coisas apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor a vós, para que de nós aprendais e a não ir além do que está escrito. De modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. O que isso quer dizer? Nós somos mordomos. Paulo estava dizendo, ei, ninguém pertence a mim. Um diz eu sou de Paulo, sou de Apolo, ninguém é meu. É de Jesus. Colossenses 3, 1 a 3. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Próximo. Pensai, diga comigo, pensai. Veja a progressão, busque, pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 3. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então olha só, como é que você toma posse dos resultados do reino? Como é que você obtém os resultados? Primeiro, eles vêm pela sua submissão ao Espírito Santo. Depois, resultados do reino vêm pelos valores do reino, quando você vive eles. Depois, você mantém os resultados, não construindo o teu reino, sendo um bom mordomo, fazendo de Deus o centro e nós mesmos. Eu quero terminar com Êxodo
capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Essas palavras foram as que eu falei para vocês. Vocês serão um reino, nação santa, povo peculiar. Leve para casa essas perguntas. 3 perguntinhas. Deixamos Deus dirigir nossos esforços ou controlamos as coisas por nós mesmos? Quem dirige nossos esforços? É Deus ou a gente dirige? Quem é a resposta para os nossos desafios e segurança? Deus ou o dinheiro? Ei! Nossos esforços refletem a construção do nosso próprio reino ou da construção do reino de Deus? O que você responderia para essas perguntas? Isso é com você, eu não posso responder.